E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bássaro. Nossa, vamos dizer assim, né, primeira aula realmente, né, com teoria de resistência dos materiais. Legal? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, os seus comentários, ajude a divulgar o canal, eu agradeço. Pessoal, resistência dos materiais, às vezes é chamado de mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, vocês recebem vários nomes aí, né? Então, basicamente, o que que a gente vai estudar e de onde vem resistência dos materiais? Pessoal, com o desenvolvimento, né, da raça humana, certo? O que que aconteceu? Nós precisamos construir, vamos dizer assim, habitações melhores, máquinas melhores, certo? E para isso tem que ser feito um estudo, obviamente, da dinâmica, obviamente, dessas casas, dessas máquinas, dessas construções, os materiais, né, que são utilizados. Legal? Tá, a primeira casa, né, nas primeiras habitações, podia ser uma caverna, podia ser algo feito de palha. Tá, hoje isso não é mais, né? Hoje nós temos prédios, arranha-céus de 800 andares. Não dá para fazer com madeira e palha, obviamente, certo? Então, na verdade, do estudo das estruturas, né, de como isso foi sendo desenvolvido, surgiu, né, o curso de resistência dos materiais, tá? E aí, pessoal, passa, obviamente, né, pelo estudo de estruturas, no caso de casas, pontes, prédios, né, certo? Mas também de veículos, certo? De, sei lá, né, caldeiras, sei lá, de tudo, né? Então, isso, na verdade, é aplicado em todos os cursos de engenharia, tá? Então, elétrica, mecânica, civil, química, sei lá, certo? Um exemplo que eu coloquei aqui, né, pessoal, de lado aqui, ó, tá? Por exemplo, uma estrutura dessa metálica aqui, nós temos, né, a utilização de rebites, na verdade, ou parafusos, né? Então, uma coisa que a gente sabe naturalmente, e que nem sempre foi assim, tá? É que se a rebite, por exemplo, esse parafuso não pode ser feito de alumínio. Alumínio é um material que a gente chama de dúctil. Ele é mole, certo? E com o tempo ele pode sofrer aqui cisalhamento e essa estrutura fica toda comprometida, tá? Então, estudar as características de um material, certo? Quando aplicada a tensão e deformações desse material, certo? Ou seja, o que acontece com ele é de suma importância aí nas engenharias, tá? Então, qual é o objetivo da resistência dos materiais? Bom, eu vou mostrar aqui, certo? A primeira coisa é a determinação dos esforços, né? Quais esforços atuando nas determinadas aplicações de força. Isso a gente já fez, de certa forma, lá em materiais, né? Mecânica geral, certo? Então, isso aqui, se eu fizer aqui, é o que eu fiz lá, pessoal. Não vou voltar, obviamente, explicando tudo, certo? Aí vem determinação. Então, tem esforços, tem tensão. Determinação da tensão e das deformações, porque tensões podem gerar deformações, que pode gerar nessa estrutura ou não, certo? Vamos dizer assim, né? Ela pode sofrer uma catástrofe, ou seja, ela pode, né, quebrar, né, se deformar de tal forma que não possa ser recuperada, né? Certo? E aí a gente vai estudar equilíbrio de um corpo deformável, certo? Às vezes eu quero que um corpo sofra deformação, certo? Mas a deformação tem que ser controlada, certo? Verificação de segurança, tá? Pessoal, eu tenho um problema na minha obra, né? Estou fazendo um prédio de 800 andares, tenho que subir uma estrutura de vidro, né? A parte, sei lá, de janelas, certo? A parte externa, que tenha, sei lá, 8 toneladas. Ah, legal, né? Vou pegar um cabo de aço qualquer, né? Ou, vou utilizar um cabo de aço para 800 toneladas. Pô, e a parte de vento, certo? A altas, né, a grandes altitudes. E, na verdade, né, você tem certeza como foi feito esse cabo? Então, a gente tem que ter uma tolerância, né? Tá, pegue um cabo para 1.000 toneladas, certo? E não 800. Então, envolve aí, né, o que a gente chama de coeficiente de segurança, a gente vai ver isso também, tá? E por último, dimensionamento. Qual o tamanho adequado, distância de distribuição e assim por diante para essas estruturas. Legal? Então, como nós já vimos essa parte de determinação dos esforços, senhores, né? O que a gente vai partir agora é na determinação, então, das tensões e das deformações e qual a relação entre essas quantias. Então, vamos lá. Vamos começar definindo, pessoal, o que a gente chama, né, aqui na resistência dos materiais de tensão mecânica, representado pelas letras sigma, certo? Então, ó, apesar dessa, né, de toda essa definição aqui, pessoal, legal? A definição de tensão é muito mais simples. Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui, pessoal, né, ó,
um corpo, certo? Um paralelepípedo, e eu estou aplicando força F, né? Axial, aqui na direção, né, do comprimento. E eu vou olhar o que está acontecendo aqui, pessoal, aqui ó, na área, certo? Interna da peça. Pessoal, dependendo do valor dessa força, né, é óbvio que a gente não quer que essa peça sofra um rompimento, certo? Quem mantém essa peça unida é a força, certo? Entre as partículas, legal? Então existe uma força interna aqui para compensar essa força externa, joia? Para que essa peça não sofra rompimento. E essa força é aplicada numa certa o quê? Numa certa área, distribuída uniformemente numa certa área. Tá? Então, nós definimos de uma maneira geral tensão, certo? Como sendo força sobre área. O que tem que tomar cuidado, senhores? Força é uma grandeza vetorial, portanto, tensão também é vetorial, certo? Se é vetorial, pessoal, como todo vetor, tem módulo, direção e sentido, certo? Além disso, pessoal, se eu estou calculando tensão, certo? Qual a unidade de tensão no sistema internacional? Senhores, força Newton, área metros quadrados, portanto, Newton metro quadrado, ou o que a gente chama aí, né, de Pascal, tá? Geralmente, o que a gente vai encontrar aqui, pessoal, tá? Vai ser o quilopascal. Então, quilo, lembrando que é 10 a terceira, megapascal, 10 a sexta e giga Pascal, 10 a nona, tá? Então, cuidado aqui, ó, certo? Com os múltiplos aqui, tá? Então, o que que a gente imagina? Então, ó, tem esforços, ou seja, certo? Se houver a aplicação de força, senhores, numa certa estrutura, essa força vai originar tensão. Legal? Então a gente diz que a tensão, certo? É como se fosse, sei lá, né? É uma difusora de esforços. Você fala, nossa, Bássaro, o que seria isso? Imagina a água, senhores, quando você joga uma tinta, né? Ela espalha de maneira uniforme, certo? Então as tensões, a tendência é essa, né? Que elas espalhem esses esforços, né? Essas forças de forma igual, né? Uniformemente distribuída pela peça, certo? Por isso, né, o significado de tensão ser força sobre área. Então, como é que essa força está distribuída, certo? Então, a gente diz que a tensão é um difusor de força, certo? Tomar cuidado com isso. Tá, eu falei em esforços, né? Lembrando quais são os tipos de esforços mais comuns, né? Então, ó, aqui, pessoal, você tem força, certo? Ó, de compressão, a gente está comprimindo o material, então a gente tem tensão de compressão, então tipo de esforço é o esforço de compressão. Aqui você está puxando a peça, né? Você tem força de tração, então tensão de tração. Aqui nós temos cisalhamento, né? O que é cisalhar, pessoal? Olha só, eu tenho essa peça aqui, né? Podia ser um pedaço de madeira, o que for preso, né? Olha, tá? Aqui, ó, se é ancorado nessa extremidade, apliquei uma força. Então, essa peça vai tentar empurrar, certo? Essa parede vai tentar empurrar de volta. Então, qual é a tendência dessa peça? É que ela rasgue, né? Que ela vai quebrar aqui, ó, certo? Exatamente, o que ela vai, né, rasgar exatamente aqui, ó, certo? No comprimento dela. E por último, pessoal, eu posso torcer uma peça, certo? Posso aplicar aqui um torque, tá? De torção. Então, eu tenho tensão de torção. Então, os esforços mais comuns são de compressão, tração, tá? Cisalhamento e torção, que é em cima disso que a gente vai trabalhar. Legal? Também não dá para ver tudo, tá? Então, vamos lá. Duas observações importantes. Primeiro, com relação à nomenclatura. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, eu vou pegar um corpo, por exemplo, né, algo que seja um paralelepípedo, um cubo, né? O que for, e vou aplicar uma força, tá? Só que antes, o que eu vou fazer? Então, ó, vou aplicar uma força qualquer aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz
eu apliquei uma força F, certo? A uma determinada área A de um corpo. Legal? Bom, primeiro, essa força, tá? Como ela está no espaço, ela pode ser decomposta. Você fala assim, como assim, Basta? O que a gente viu, né, já, tá? Eu posso criar aqui, ó, a partir do ponto de onde essa força está sendo aplicada, os meus eixos ortogonais. Então, aqui eu vou criar os meus eixos. Aqui eu vou criar o meu eixo Z, perpendicular a ele aqui, né? Eu vou criar o eixo X, aqui eu vou chamar de Y para ficar, né, igual ao que vocês conhecem aí. E o X é a outra direção aqui, tá? Perpendicular a Y, né? Tá aqui. Os meus, os meus três, os meus três eixos. Então, ó, vou chamar esse de Z, esse vai ser o meu Y e esse aqui o meu X. Tranquilo? E eu posso, então, pessoal, fazer o quê? Eu posso decompor essa força. Nós vimos isso no bimestre passado, tá? Decompor, eu posso achar as componentes em X, Y, Z, tá? Porque nem toda componente dessa força, por exemplo, vai estar aplicada em Z, certo? Parte dela em X e parte em Y. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar minha régua de novo e vou decompor a minha força. Então, primeiro eu vou decompor, vou jogar, né, no meu plano a componente dela no plano XY, supor que ela esteja aqui, certo? Então, a partir disso, eu posso descobrir quais são as componentes em Y e X. Então, aqui, ó, já vou escrever para vocês, né? Ó, aqui, ó, todo isso aqui, ó, é a componente, pessoal, Y da força. E todo isso aqui, ó, certo? É a componente X da força. E falta agora, né, pessoal, a componente Z. A gente vem aqui, acha aqui, né, qual é a direção da força em Z e vai ter que ficar um pouquinho maior lá, mas tudo bem, ó. Certo? Então, a minha FZ. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, certo? Então, agora sim, ó, eu sei que essa componente, certo? Se vocês observarem esta área com que eu escolhi aqui, pessoal, tá? Ela vai ou tracionar ou comprimir o meu corpo. Então, eu vou definir para vocês a tensão, certo? Como sendo a força pela área. Então, ó, essa força, essa tensão, essa força, ela é perpendicular à área. Ó, essa força, será perpendicular à área, certo? Agora, olha só, se eu olhar para a força Fy e Fx, essas forças são tangentes, tangente e tangente à área. Então, na verdade, elas não vão conseguir comprimir, certo? Nem esticar essa área. O que elas vão fazer é tentar fazer o quê? Ó, esse corpo deslizar, certo? Uma parte em relação ao outro. Então, o que que a gente diz? Toda vez que eu tenho componentes tangentes, eu tenho tensão sim, mas agora a chamada tensão de cisalhamento.
E geralmente a gente representa a tensão de cisalhamento, apesar de ser tensão, pela letra tal. Então, eu tenho a tensão de cisalhamento em Y, que vai ser Fy pela área, certo? Mas aí você fala que área. Então, olha que legal, pessoal, certo? Aqui começa, né, a surgir, vamos dizer assim, uma notação melhor para isso tudo. Tá? Então, o que que a gente vai dizer? Eu preciso dizer qual é, vamos dizer assim, a direção relacionada a essa área. Tá? A área é uma grandeza escalar, pessoal, não tem direção. Então, o que a gente faz? Nós criamos um versor, certo? Normal a essa área. E esse versor normal à área vai me dar a direção dessa área. Então, neste caso, ó, o meu N tem a direção de quem, pessoal? Do vetor K, né? Ó, do versor K ou do versor Z. Então, a gente vai dizer que essa área, ó, é a Z. Certo? Tá? Então, essa tensão de cisalhamento vai ser chamada de ZY, tá? Que vai ser Fy sobre a Z. Então, o primeiro índice tem a ver com a direção, entre aspas, da área, certo? E o segundo índice, a direção da força, onde a força está sendo aplicada, tá? A unidade disso aqui, newton por metro quadrado, pessoal, é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso aqui, certo? E aqui a gente tem mais uma, então, ó. Nós temos a tensão de cisalhamento, certo? Em x, que vai ser Fx pela área Z. Então, aqui vai ser Zx, certo? De novo, ó, Z, né? O primeiro índice relacionado à direção da área, na verdade, direção do versor normal à área, né? E Fx, certo? O índice x, a direção da força. Pessoal, dá para mudar isso? Dá. Esse aqui é o problema todo, por isso que eu fiz essa observação 2. Geralmente, alguns livros trazem assim, ó. Ao invés de usar x, y, z, ele, para cada uma das direções, ele associa um número. Então, ó, para a direção x, o número 1, certo? A direção 1. Para y, 2. E para z, 3. Então, olha aqui, como é que ficaria essa notação agora, certo? Se eu pegar o ρ 3, vai ser que é o z, F3A3. Geralmente, se eu usar a mesma notação aqui, ó, com dois índices, então isso aqui é o ρ33. Então, ó, se eu fizer agora, pessoal, ó, isso pode aparecer assim, ó, tensão agora de cisalhamento, né, ó, 3,2. Tá aqui, ó, 3,2, certo? Vai ser a força em 2, a área em 3. Isso também pode aparecer assim, pessoal, e eu vou explicar por quê, certo? Agora, tensão de cisalhamento 3,1 é força em 1, área 3, que é a 3,1. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó, vocês podem usar, pode aparecer tensão de cisalhamento como tal? Pode. Só tensão como sigma? Pode. Se aparecer tudo como sigma, qual é a diferença? Toda vez que tiver dois índices diferentes, eu estou falando sobre cisalhamento. Um índice, ó, só, ou o mesmo índice aparecer aqui duas vezes, aqui é simplesmente tensão ou de compressão, certo? Então, cuidado com isso. Aqui, pessoal, eu tenho uma figura onde mostra isso, né, ó, tá? Então, essa é a minha tensão, essas aqui são as minhas componentes de cisalhamento. Essa é a minha tensão, certo? Então, aqui, ó, tensão na direção Z, tensão na direção Y, né? E aqui, ó, minha tensão na direção X. As outras são todas componentes de cisalhamento. E mais uma coisinha só para terminar, né? Então, aqui, ó, pessoal, tá? Só uma outra observação aqui para lembrar vocês, a gente vai fazer isso depois, né? Se o meu vetor tensão é, tá, ó, um vetor, ele pode ser escrito em termos das suas componentes.
Então, aqui, ó, uma componente de tensão e duas componentes de cisalhamento, tensão de cisalhamento. Legal? Pessoal, para terminar essa aula, né? Tá? Então, a gente vai começar a calcular tensões da maneira mais básica e fácil do mundo, tá? Então, eu vou começar com tensão normal média, tá? Para uma carga axial. Então, o que que eu vou imaginar aqui, pessoal? Eu estou imaginando que eu tenho uma barra, certo? Então, aqui, pessoal, a minha barra, tá? Então, essa força, né, que eles chamam de P ou T, o que for, está aplicada na direção axial. Quando a gente fala em axial, é direção do eixo mais longo, certo? Isso é que é axial. Então, o que que a gente imagina? Para manter essa barra unida, eu tenho que ter uma força interna, né, que é devido à coesão das partículas, tá? Só que eu tenho que ter, na verdade, para calcular a tensão média, como mostrar para vocês, eu tenho duas condições. Primeiro, a barra tem que permanecer reta, não pode flambar, ou seja, ó, não pode fazer entortar de maneira, né? Lembrando que essa é a área de interesse, certo? E segundo, o material tem que ser homogêneo e isotrópico. O que quer dizer homogêneo e isotrópico? Homogêneo quer dizer que tem que ter uma distribuição uniforme, certo? De massa, o que for. Isotrópico, que as propriedades físicas dele sejam iguais em todas as direções, tá? Aí eu posso imaginar uma região de deformação uniforme, e aí sim, né, que ele vai se deformar uniformemente, assim eu posso imaginar a tensão como sendo força sobre área, tá? Lembrando que aqui eu só estou calculando a intensidade, o módulo. Legal? Pessoal, por essa aula é só, certo? Eu volto na outra aula, tá? Na sequência ainda falando sobre tensões, tá? Fazendo dois exemplos aí, dois exercícios para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Abraço.